Aqui há História, com o professor Armando Ferreira. Boa tarde. Hoje, no podcast Aqui há História, a Revolução do Minho, popularmente conhecida como Revolução da Maria da Fonte, um movimento de mulheres onde a história e a lenda andam de mãos dadas, e ainda o contributo quase esquecido das gentes de Vieira do Minho e do Padre Casimiro. Boa tarde, Dr. Armando. Que história é esta? O mito e a lenda também fazem história, mas não são a verdade histórica. Sim, o mito e a lenda, embora seja diferente, mito e lenda sejam diferentes, mas sempre fizeram parte da história. E o que dizer, por exemplo, da história de Atenas, da Grécia Antiga, sem o mito, sem a mitologia, que é realmente uma forma interessantíssima de, não sendo verdade, explicar e ir ao encontro dessa mesma realidade. O programa de hoje, o tema de hoje, tem um pouco isso, mas mais que isso, penso que é o meu dever como vieirense e como professor de História não deixar passar este acontecimento, que foi precisamente a Revolução do Minho ou da Maria da Fonte. Porquê? Porque, primeiro, aconteceu precisamente nesta época, em termos temporais, aconteceu no momento em que estamos a viver atualmente, precisamente há 180 anos atrás. E depois, também, porque envolve o nosso espaço geográfico, Vieira do Minho. Eu diria mesmo que foi o epicentro deste movimento popular, quer dizer, envolve o espaço geográfico e envolve também as gentes, as pessoas de Vieira do Minho. É por isso um acontecimento digno de registro e, como eu digo no meu título, mas que tem, ao longo da história, não lhe foi dado o devido reconhecimento, ao ponto de eu usar aqui a palavra, o contributo quase esquecido. E a história é precisamente isso. A história é passado, mas é um passado que nós devemos trazer para o presente, valorizá-la, aprender com ela e, como eu costumo dizer, com este conhecimento do passado, que nos ajuda a compreender o presente, também nos ajuda a projetar um futuro de maneira diferente. Este tema não é, logicamente, um tema que se vai buscar a um Google ou uma inteligência artificial que nos transmite apenas frases secas e diretas. Isto precisa de um enquadramento histórico. E nem rigor, muitas vezes. O tal rigor científico que muitas vezes não existe, ele tem que existir, embora temos que ter consciência de que, seja qual for o tema da história, há sempre diferentes pontos de vista, há sempre diferentes interpretações. E eu admito perfeitamente que algumas coisas que eu aqui vou dizer podem não estar completamente de acordo com o pensamento de alguém, mas isso também é precisamente a grande importância da história. Por isso se fala em correntes da história. Correntes da história e não só. E sobre o mesmo assunto poder haver perspectivas e entendimentos diferentes, mas sem desvirtuar o acontecimento histórico, que é o que interessa. É, ao fim e ao cabo, como se costuma dizer, o direito ao contraditório, não é? O direito e o contraditório é sempre importante, se ele, não estando de acordo, trouxer coisas novas. E ajuda a esclarecer. Ajudar, inclusive, a esclarecer as coisas. E, neste caso, como eu disse, isto precisa logo, para nós compreendermos, isto precisa logo de um enquadramento histórico, para compreendermos como é que isto evolui. E esse enquadramento histórico, que é a primeira consideração, começa logo com o fim da monarquia absolutista, com a Revolução Liberal de 1820. E temos que dizer que a Revolução Liberal de 1820 foi tudo menos pacífica, ao ponto de se ter vivido em Portugal uma guerra civil, conhecidíssima, a guerra civil entre liberais e absolutistas.
Pondo frente a frente os dois irmãos. Exatamente, pondo frente a frente os dois irmãos, Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Pedro, que veio inclusivamente do Brasil para defender o liberalismo, mas Dom Miguel e a sua mãe, a Dona Carlota Joaquina, sempre fiéis ao absolutismo, o que resultou inclusivamente numa guerra civil que só terminaria em 1834 com a assinatura do Acordo de Évora-Monte. Ora, isto foi penalizador para o nosso país porque, enquanto a maior parte dos países da Europa Ocidental progrediam e apostavam na Revolução Industrial, desenvolvendo os seus países, Portugal revelava-se um país anacrónico, isto é, um país parado, fora do tempo, um país rural, um país onde praticamente as infraestruturas não existiam, ou se existiam eram rudimentares no que se refere a estradas, portos de mar, caminhos de ferro. Estão a ver, numa altura, 1834, em que a Europa civilizada, a Inglaterra e a Alemanha, já estavam na segunda fase da Revolução Industrial, nós ainda não tínhamos em Portugal 1 quilómetro de construção de via férrea. Isto é, como é que se poderia pensar num país moderno e numa revolução industrial se todas estas carências eram por demais evidentes? Isto ajuda a compreender o quê? Ajuda a compreender que a Revolução Liberal em Portugal não foi pacífica e governar, e neste período, governar era extremamente difícil, tanto para quem governava, como também para quem era governado. Estávamos então, entrando agora no tema, estávamos no ano de 1846 e o país era governado por António Bernardo Costa Cabral, o celebérrimo cabralismo. Consciente, há que dizer que António Bernardo de Costa Cabral, ele era um ilustre académico, um ilustre político e uma pessoa com visões de futuro. Só que, se calhar, a conjuntura, mas também o próprio modus operandi demasiado déspota, demasiado tirano, ajudaram a compreender isto que nós vamos aqui desenvolver. Portanto, consciente de que, isto para reforçar que era um bom político, que era um estratega, consciente de que Portugal não poderia aspirar a uma revolução industrial sem as tais infraestruturas, o Costa Cabral levou a cabo um conjunto de medidas de modernização do país, começando, logicamente, pelas obras públicas, no lançamento de projetos de estradas, no fomento industrial, entre muitas outras. Aliás, um pequeno pormenor, hoje que nós temos o Ministério das Infraestruturas, o primeiro político a pensar nisso foi precisamente Costa Cabral, quando ele criou precisamente as obras públicas, o gabinete das obras públicas, precisamente preocupado com a necessidade das infraestruturas do país. E podemos afirmar que entre 1842 e 1851, a governação de Costa Cabral ficou marcada por medidas relevantes de caráter modernizador, nos domínios da administração, da economia, das finanças e, inclusivamente, estão a ver, um país moderno, inclusivamente nas chamadas leis da saúde. Isto em 1846. Leis da saúde, essa que tinham um objetivo, que era proibir os enterros nas igrejas. E veio um problema. E aqui a grande visão modernista de Costa Cabral transformou-se, foi num grande problema, como vamos ver. Ora, o fomento, porquê? Porque o fomento das obras públicas e as leis da saúde, tendo sido medidas de grande importância e necessárias, acabariam por ter um efeito contrário ao que delas se esperava. Pelo contrário, foram decisivas para o despoletar do tema deste programa, a Revolução do Minho. As obras públicas, porque mexiam com o bolso dos contribuintes.
As leis da saúde, porque colidiam com as tradições e os costumes ancestrais de um povo rural, tradicional, conservador por natureza e, como tal, adverso a mudanças. Quanto mais uma lei que, em nome da saúde pública, ela proibia que os seus entes queridos fossem enterrados no chão sagrado das igrejas, como era habitual. A força da crença. Era a força da crença. A força da crença, a força do tradicionalismo, a força do apego à família. Portanto, proibia-se o enterramento no chão sagrado das igrejas, obrigando que as sepulturas fossem efetuadas nos cemitérios. E então, cá está as ideias. O que é isto? Os corpos desprotegidos. Uma lei do diabo, antirreligiosa, afirmava o próprio clero. Ora, o clero mostrou uma certa solidariedade com o descontentamento dessas populações e, ao mesmo tempo, uma posição contrária a estas leis propostas por Costa Cabral, em concreto as leis da saúde e a da cobrança de impostos. E é o que ainda hoje se fala, claro. O poder clerical. Claro, ainda hoje, repara, aquilo que eu digo, estão a ver, nós estudando o passado, nós estamos, a história é um devir. A história é diacrónica e muitas coisas que nós agora vivemos, comentamos, aprovamos e reprovamos, elas de certa forma já existiram no passado. Poderia então dizer que o rastilho para esta revolução aconteceu quando, a 23, e era evidente, ele era iminente, aconteceu em 23 de março de 1846, quando os vizinhos, a família de uma idosa falecida de nome Custódia Teresa, daqui do lugar de Simães, freguesia de Fontarcada, concelho da Póvoa de Lanhoso, e os familiares decidem o enterramento no adro da igreja, contrariando as leis da saúde e as autoridades locais. Dá-se aqui o embrião de uma sublevação popular com a participação, pela primeira vez importantíssima na história, das mulheres. As mulheres participam pela primeira vez numa sublevação, mostrando aqui uma participação, olha, para usar um termo moderno, uma participação cívica, mas que se traduziu num genuíno movimento de massas, disposto a enfrentar as tropas enviadas para imporem a ordem. As mulheres subservientes e obedientes, preparadas e predispostas para combater contra quem queria impor a ordem. O tal movimento que ficou conhecido como a Revolução da Maria da Fonte, que foi uma insurreição que começou no Minho e começou aqui nesta zona de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, e se alastraria até ao centro do reino. Era a primeira vez que as mulheres davam corpo a um protesto ignorado pelas autoridades que desprezavam inclusivamente esta sublevação das mulheres e diziam que é um grupo de beatas fanatizadas pelos apostólicos. Quer dizer, a dizer que as mulheres estavam a ser controladas e comandadas pelos interesses da Igreja. Isto é uma frase de Costa Cabral, portanto, o governante da época. O certo é que as mulheres foram tomando gosto pelos atos de guerrilha, que daria origem a uma revolta de mulheres por causa dos enterros fora das igrejas e a uma personagem lendária, lenda, mítica, a Maria da Fonte. Sobre todo este processo, uma pergunta se coloca. E esta pergunta foi colocada por Camilo Castelo Branco. As causas deste movimento que partiu de humildes gentes do campo foram as proibições de enterramento dos corpos na igreja? Ponto de interrogação. A minha opinião é que, de certa forma, sim. Na medida em que esta lei da saúde do governo de Costa Cabral lhes mexia com as suas crenças. Mas a origem da revolta da Maria da Fonte esteve também associada
ao lançamento de impostos, com uma nova contribuição, o imposto sobre as estradas. Costa Cabral tem razão. Se era preciso obras públicas, era preciso dinheiro. Como hoje. Como hoje. E se era preciso dinheiro, antes, em 46, como hoje, é preciso aplicar impostos. E é preciso que alguém pague esses impostos. Neste caso, as estradas. Assim como o cadastro das propriedades. Pelo país, por todo o país, o governo de Costa Cabral criou arquivos para precisamente se cobrarem esses impostos, que o povo classificou imediatamente de as papeletas da ladroeira. Aqui em Vila do Minho, aqui na nossa terra, foram assaltados, lançados à rua e queimados os arquivos onde constavam os tributos a pagar, que estavam sediados precisamente aqui na Casa de Lamas, motim que foi liderado pelo padre Casimiro José Vieira. Mas alguma coisa se salvou, apesar de tudo. Alguma coisa se salvou? Desses arquivos. Sim, exatamente, alguma coisa que se salvou, até porque muitos destes arquivos foram destruídos, mas, logicamente, que numa posição inicial, as autoridades e o peso das autoridades era superior à vontade da rebelião. O que é certo é que estas medidas impopulares, genuínas, breves, inorgânicas, porque elas não tinham uma organização científica, elas eram inorgânicas e desconexas, um simples alvoroço de protesto depressa ganhou uma feição nitidamente política. Estão a ver? Os aproveitamentos muitas vezes do que é genuíno, ou seja, transformadas num caso político. A má governação e o despotismo e o autoritarismo de Costa Cabral causaram, obviamente, descontentamentos e, com isso, oposições políticas, sociais e religiosas, que se traduziram em insurreições que assumiram contornos de guerra civil. Isto começa por ser um embrião, um descontentamento por causa dos enterros e dos impostos, depressa se alastrou a todo o norte e do norte para o centro com a patuleia, ao ponto de o governo da época precisar de pedir apoio a países estrangeiros, nomeadamente a Inglaterra. Portanto, veja o que é que significa o fenómeno de massas na vida e na política. Destas várias oposições, reparem, umas oposições com uma certa legitimidade, porque uma das características negativas da governação de Costa Cabral foi uma governação especulativa. Olha, aquilo que nós hoje falamos das parcerias público-privadas, ele era uma governação especulativa em que entregava, as obras eram feitas com capitais estrangeiros, mas que depois especulavam esses capitais, provocando despesas insuportáveis que, mais uma vez, o povo tinha que suportar. Hoje chamam-se trabalhos a mais. Exatamente. Portanto, destas várias oposições, é de realçar o papel e a influência da Igreja Católica e de alguns clérigos, principalmente dos meios rurais. Mais conservadores. Portugal vive desde 1820, a altura em que foi derrubada a monarquia absolutista, um regime político marcado pelas ideias do liberalismo, ou seja, uma monarquia constitucional. E qual é uma das características do liberalismo? Os princípios ideológicos do liberalismo, muito deles inspirados na Revolução Francesa, no chamado jacobinismo, no período da Convenção, orientavam-se para uma descristianização da sociedade, com um conjunto de medidas que punham em causa o poder da Igreja, nomeadamente a extinção das ordens religiosas,
a extensão de colégios, auspícios e com muitos bens da Igreja a serem vendidos em asta pública para reforço do orçamento do reino. A diminuição da admissão de noviços e noviças, assim como a liberdade de consciência religiosa, entre outras medidas, que esvaziavam o poder da Igreja Católica. Assim como também aconteceu na Primeira República. O que é a República? O que é a República em Portugal? A República em Portugal é fazer aquilo que não foi feito. O que é a República em Portugal? A República em Portugal foi tentar pôr em prática as tais ideias liberais que o liberalismo não conseguiu. Por isso é que este liberalismo constitucional cai em 5 de outubro de 1910 e dá lugar à República. E a República, neste aspecto, ainda vai mais longe. Aliás, António Costa, o republicano, ele tinha um objetivo de acabar com a Igreja, tal como aconteceu em França no tempo do jacobinismo. Aliás, nós temos temos aqui um vieirense também, o padre José Carlos Alves Vieira, que esteve inclusivamente preso nas masmorras a mando dos republicanos porque a ideia era acabar precisamente com a Igreja Católica, que considerava retrógrada e que não conseguia e que não deixava pôr em prática as medidas modernas dos republicanos. Veja, os republicanos fizeram na prática e de forma evidente aquilo que os liberais já pensavam. Ou seja, temos a ideologia e com a República tivemos a prática. E também, tanto num caso como no outro, com consequências pouco positivas para os governantes. Hoje somos mais tolerantes. Hoje somos muito mais tolerantes. E ainda bem. E ainda bem. Somos mais tolerantes e nunca é demais essa tolerância. Ora, a Revolução da Maria da Fonte, como disse anteriormente, não teve uma liderança clara, mas tinha um objetivo político bem definido. Foi um movimento onde confluíram diversas fações, desde absolutistas, miguelistas, o rei Dom Miguel, que chegou a ser rei, o rei Dom Miguel e a sua mãe eram o baluarte do absolutismo régio num regime liberal. Radicais, moderados e a Igreja, com o objetivo de contestação e oposição ao governo dos Cabrais. Aqui falamos em governo dos Cabrais porque eles eram realmente dois. Havia o António Bernardo Costa Cabral em Lisboa e havia o José Cabral, irmão, aqui no Porto, portanto, que dominavam o país. Tem nome de rua. Tem nome de rua. E é aqui que entra em ação o padre Casimiro José Vieira, o padre do mosteiro. O líder, como protagonista da Revolução do Minho, o Dom Maria da Fonte, que era, para compreendermos já as posições que ele vai tomar, que era um miguelista convicto. Era um contra. Era um homem do contra. Face aos movimentos de contestação, o governo de Costa Cabral cedo tomou conhecimento daquilo que se estava a passar no Minho, mas desprezou, não ligou. Comunicou às câmaras aquilo que com algum desprezo chamou a revolução do saco ao ombro e da roçadora na mão. Que está hoje, mais ou menos, no hino da Maria da Fonte. É o hino da Maria da Fonte. Porque, embora nós estamos aqui a dar muita ênfase à mulher, porque é precisamente a primeira vez que a mulher se manifesta. Mas nesta insurreição, nesta revolução de saco ao ombro e de roçadora na mão, apareceram inclusivamente jovens, crianças e homens. Mas as mulheres, porque era novidade, deu-se mais importância às mulheres e à necessidade de uma heroína, a Maria da Fonte. Ora, esta revolução contava, logicamente, com o apoio do clero. Exemplo, mais uma vez, do padre Casimiro, bem conhecido
bem conhecido que ficou na sua dedicação e no seu empenho a esta revolução. E intitulado como o defensor das 5 chagas de Cristo. Intitulado ou auto-intitulado? Não. Chamaram-lhe ou ele chamou-se? Auto-intitulava-se porque defendia esses princípios e, logicamente, como tinha um certo carisma, teve os seus seguidores. E vamos ver mais adiante nesta minha comunicação, que ele, no seu Facebook, ele tinha mais de 30 mil seguidores, o que significa que era uma pessoa simples, dizem até um bocado de trato, um bocadinho rude, mas de ideias convictas que arrastava consigo multidões. Portanto, era o tal general. E o que se chamaria hoje um líder. Era um líder, era um caudilho, o tal defensor das 5 chagas, o general, mas reparem, para o que interessa para este, o general das 2 províncias do norte. O general, portanto, esta zona aqui. Isto foi dito, estas ideias do general das 5 chagas e o defensor das 5 chagas e o general das 2 províncias, é uma frase de Camilo Castelo Branco numa obra que ele escreveu, que é precisamente Maria da Fonte. É uma obra editada pela livraria Lelo e Irmão, que é uma obra que é um pequeno livrinho difícil de ler, porque ele é pequenino, com letras minúsculas, que eu tenho e que inclusivamente me baseei para a grande parte das ideias que estou aqui a desenvolver neste programa. Portanto, o movimento Costa Cabral, este movimento liderado por Camilo Castelo Branco, por Padre Casimiro, que o Costa Cabral classificou de miguelismo, que os padres guerrilheiros pregavam. Isto é uma direta, não é uma indireta, isto é uma direta ao clero e principalmente ao vieirense Casimiro José Vieira. E a prova é que as frases que o povo não se cansava de entoar nestas investidas aqui no Minho e no Norte era precisamente vivas à rainha e abaixo os cabrais e as leis novas. Que são falsos à nação, como diz o hino da Maria da Fonte. Que são falsos à nação e que são alvos a abater. São a ira do povo, um povo que logicamente tinha as suas convicções, mas tinha os seus líderes com ideias políticas bem definidas. De forma espontânea e desconexa, o facto é que as mulheres minhotas, sozinhas ou incitadas, as 2 coisas, alvoroçaram-se e, armadas de foices, chuços e roçadoras, exigiam e lutavam para que os seus entes queridos fossem sepultados nas igrejas e não nos cemitérios, contrariando, dessa forma, as disposições legais e contribuindo inclusivamente para a demissão de Costa Cabral. O Costa Cabral, que acabou por desvalorizar este movimento, esta sublevação, ele acabou por se demitir na Convenção de Gramido, isto em 1847. Estão a ver como é que temos que aprender com a história e não menosprezar as ideias e pequenos movimentos, porque estes pequenos movimentos podem, desde convicção, muitas vezes transformam-se em movimentos de massas, com consequências, neste caso, que levou à admissão do próprio Costa Cabral, um político cheio de ideias, de boas ideias, no sentido de modernizar um país anacrónico e completamente parado. Neste movimento da Revolução do Minho, como já depreendemos, há 2 figuras que sobressaem. Não menosprezando o coletivo, logicamente, mas há 2 figuras, o Padre Casimiro e a Maria da Fonte. Que não tem nome certo até hoje. Não tem nome certo. É o nome que o povo lhe quis dar, a Maria da Fonte. A heroína, que era preciso uma heroína, porque heróis no masculino
já existiam muitos. Sobre o sacerdote Vieira, sobre o padre Casimiro, ele aparece sempre associado às terras de Vieira e de Lanhoso. Portanto, não há qualquer dúvida. Não há qualquer dúvida o papel do padre Casimiro. São vários os escritos que o associam a esta revolução e às terras de Vieira e de Lanhoso. Escrevia com frequência à rainha Dona Maria II a dar-lhe conselhos, mas odiava Costa Cabral. Numa conversa que eu registrei, numa conversa entre Camilo Castelo Branco e o padre Sena Freitas, no colégio de Santa Quitéria, onde ele exercia o magistério, Camilo, abordando o tema da Maria da Fonte, diz: falar da Maria da Fonte? Não se pode esquecer o lendário Padre Lima. Aqui o Casimiro. Padre Casimiro, desculpa. O padre, aqui a palavra lenda é diferente de lendário, porque a lenda, muitas vezes, a lenda está associada a mito. Aqui lendário está associado a referência, né? Um lendário, alguém que deixou uma marca. Portanto, aqui o Camilo Castelo Branco faz referência a isso. Não se pode esquecer o lendário Padre Casimiro. Ao que Sena Freitas respondeu: conheço-o muito bem, conheço-o pessoalmente, avalou 2 vezes o trono. Vive agora em Margaride, concelho de Felgueiras, a plantar couves galegas e a podar as parreiras do seu quintal. O general que expulsou os Cabrais vive das esmolas da missa. Está assim vivo, mas obscuro, isto é, afastado, ou seja, esquecido. Um homem que acaudilhou, isto é, um homem que arrebanhou mais de 30.000 pessoas, mais de 30 seguidores. Como ele desceu num enxurro de calamidades, desde os penhascos de Vieira do Minho, sua terra natal, até Felgueiras, porque o padre Casimiro José Vieira foi para a tal freguesia de Margaride, em Felgueiras, onde faleceu. Isto é mais um excerto da obra de Camilo Castelo Branco, notas sobre a Maria da Fonte. Sobre a Maria da Fonte, outra figura indissociável deste acontecimento histórico e desta Revolução do Minho. Que terá tido vários nomes. Sobre a figura da Maria da Fonte, a pergunta que se coloca é, e esta pergunta foi colocada também por Camilo Castelo Branco: foi a Maria da Fonte a personificação fantástica de uma coletividade de Amazonas? Aqui Amazonas é no sentido esta liga. Amazonas aparece na mitologia grega, quando as mulheres aparecem também, as mulheres omadas, as mulheres valentes, as guerreiras aparecem também a combater. E então, foi a Maria da Fonte a personificação fantástica de uma coletividade de Amazonas? De tamancos? Ou realmente existia em corpo, foice e roçadeira, uma virago é aqui no sentido de uma mulher forte, valente, revolucionária, com aquele nome e apelido? Fica aqui esta pergunta, esta interrogação do Camilo. Ora, Camilo, é lenda ou realidade? Exatamente. O Camilo é bem claro com esta frase, quer dizer, isto da Maria da Fonte é uma lenda, esta figura da Maria da Fonte é uma lenda, uma amazona, ou existiu na realidade? A verdade é que a estátua existe na Póvoa de Lanhoso. Existe, e existe muito bem, porque, como eu disse, é importante muitas vezes a lenda e o mito para se explicar e compreender algumas realidades. Almeida Garré, por exemplo, sobre esta questão do Camilo, Almeida Garré fala muito bem. Ela fala de um brinde. Ele fala da revelação da Maria da Fonte como um brinde em forma de jantar oferecido aos mais pobres,
aos proscritos, aos perseguidos, repatriados pela porta que as foices das mulheres de Lanhoso e Vieira estilhaçaram. Estão a ver? Mais uma vez. Um homem da época. Um homem da época e Vieira e Lanhoso. Há nas palavras de Garrett aqui o enaltecer de um movimento transcendente e popular que começou nas mulheres. Mas repare, mas ele não fala aqui numa mulher e não fala aqui numa Maria da Fonte. Sobre a mulher, a líder, a heroína, quem foi a Maria da Fonte? Quem foi? Não, quem foi? Vamos escolher. A Maria Angelina de Fonte Arcada, irmã do sapateiro de Simães, que Camilo chamava como artista. Teria sido a doceira de Valbom, que também se intitulava de Maria da Fonte, ou então aquela menina que se transformou mulher, uma menina que foi abandonada junto à fonte do Vido, no lugar do Barreiro em Fonte Arcada, na madrugada de 24 de junho de 1822, que quando a Josefa, quando a Maria, ou seja, quando a Josefa Antunes se levanta cedo para ir colher a água à fonte, encontra uma criança embrulhada numa mantinha branca e que foi imediatamente acolhida e amamentada por esta Josefa Antunes. E vejam a coincidência, foi amamentada porque a Maria Josefa tinha leite, porque lhe tinha falecido recentemente um filho, uma criança. Mas apareceu esta criança abandonada, que, logicamente, e segundo as ideias cristãs, foi imediatamente batizada, e quando o padre vai desapertar a camisinha da criança para a bênção, encontra um bilhete cozido na fralda que dizia: eis-me exposta junto à linfa, este líquido claro e água, que aqui mana deste monte. Serei dela a clara ninfa, serei a Maria da Fonte. Portanto, estava predestinada a ser a Maria da Fonte. Temos uma, temos duas, temos três. Com o tempo, esta jovem tornou-se uma mulher de luta. Frequentava tabernas, jogava às cartas, bebia. E um dia... Era uma espécie de Maria Rapaz. Era a tal amazona. Até que um dia, mais uma vez, dá-se a situação de um enterro. Ela, a Maria da Fonte, afronta as autoridades que, logicamente, queriam fazer cumprir a lei do enterro nos cemitérios. Mas esta mulher, esta Maria da Fonte, afronta as autoridades ao ponto do governador civil pedir reforço de soldados. E o conde de Antas partiu aqui de Vieira do Minho com cerca de 3.000 homens. Logicamente que todas as revoltosas foram presas, menos esta Maria da Fonte. Esta Maria da Fonte conseguiu fugir entre os pingos da chuva. Afinal, continua aqui a grande questão: quem foi a ninfa da Fonte? Questionou Camilo Castelo Branco e questionamos nós. Isso é, contudo, assunto de menos relevância. A Póvoa Lanhoso, e muito bem, chamou a si a heroína, assumiu o nome, a lenda, e hoje
um ex-libris da tradição e da identidade cultural e histórica da Póvoa de Lanhoso. Mas se quisermos puxar pelos galões, também temos o nosso herói. Exatamente. Cada um tem aquilo que tem e nós, é precisamente o objetivo deste programa, e nós temos os nossos galões, entre aspas. Nós temos o nosso contributo histórico, mas é um contributo histórico que é um contributo científico. A história é uma ciência social e, como tal, há aqui factos históricos que podem ser atestados. Não estão histórias ligeiras contadas à esquina com os amigos. Aquilo está aqui a verdadeira história. Na questão da Revolução do Minho ou da Maria da Fonte está aqui a verdadeira história com os verdadeiros condimentos, que é os factos históricos ou seja, a realidade e a lenda. A tal lenda que eu referi, de grande importância, associando, logicamente, à mitologia grega. O que é que seria hoje a história de Atenas antiga se não fosse a mitologia? A mitologia... Riquíssima, como se diz. Riquíssima. E que depois também a mitologia escandinava, também riquíssimas, que aquilo é um encanto. É um encanto. A teoria do destino. Como é que se explica a teoria do destino? A vida para além da morte. O complexo de Édipo. Tudo explicado através do mito, mas que é uma inverdade que explica importantes verdades. Neste caso concreto, o que interessa, e é este o meu objetivo, é que, ao que parece, a nenhuma mulher coube, e a nenhuma mulher, na altura, cabia o título de líder do grupo e da revolução. Marias da Fonte foram todas as mulheres do Minho e do Norte, que, movidas por razões de solidariedade individual e de grupo, deram corpo a uma revolução de mulheres, que surgiram no norte de Portugal, num movimento verdadeiramente popular que marcou uma região e que marcou a história de um país. Quem nos está a ouvir, que certamente não deu por desinteresse ou até por não ter um gosto e uma paixão pela história, que não deu grande importância a este movimento, mas que tantas vezes ouviu falar em Maria da Fonte e associa Maria da Fonte à Póvoa de Lanhoso, as pessoas de Vieira que nos estão a ouvir devem, a partir deste momento, ver muito mais nesta Revolução do Minho para além do nome de Maria da Fonte. Devem ver o contributo de uma terra, devem ver o contributo de uma gente, devem ver o contributo e apreciar o contributo de Vieira do Minho para a história local, para a história nacional e para a história internacional. Situação ou seja, riquezas históricas que o nosso concelho tem, que outros concelhos aproveitam, dinamizam e que nós temos tendência para esquecer. Com esta minha intervenção, eu espero ter contribuído para a valorização da história do concelho de Vieira do Minho, que é o mesmo que dizer contribuir para a valorização cultural da nossa terra, de Vieira do Minho. Repetimos, quem quiser pôr algumas questões no futuro pode escrever para o mail da Rádio Alto geral@radioaltoave.pt e o professor Armando pode esclarecer qualquer dúvida de algum ouvinte mais interessado e curioso. Sim, por falar em curioso, eu também digo que, curiosamente, ainda não tive grande solicitação nesta matéria. As pessoas, ou por desinteresse, ou se calhar por algum acanhamento, estejam à vontade, porque, como diz o ditado e como digo eu,
quem foi professor de História há de morrer professor de História, e eu, sem ter a pretensão de querer ensinar alguma coisa, terei todo o gosto em dialogar com as pessoas que comigo queiram trocar impressões. Professor no ativo e professor no pós-ativo. Exatamente. Concluímos assim este podcast, mais esta lição do professor Armando Ferreira na antena da Rádio Voltave com o programa Aqui à História. Boa tarde. Aqui à História, com o professor Armando Ferreira.